No meu tempo, a escola não mandava a gente ler livros como hoje em dia. No meu tempo, a gente lia porque queria, por diversão. Então eu lia, e aí era, sei lá, eu acho que primeiros contos de fada, talvez historinhas curtas do Andersen, Patinho Feio, mas eu me lembro fortemente, foi do Lobato, do Monteiro Lobato, do autor que existia no Brasil, era o Lobato. Então eu lia, eu me lembro que eu lia assim, pegava nas Redações Narizinho, lia, e quando chegava no fim, acabava o livro, eu virava de novo, abria de novo a primeira página e continuava lendo. Eu lia em círculos, as Redações de Narizinho, sonhando com aquela menina, com aqueles sonhos dela. Logo depois, não tinha muito autor brasileiro. A gente acabava lendo os estrangeiros traduzidos. Aí era Mark Twain, aquelas aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, O Príncipe e o Mendigo, vinha aqui na Cor do Rei Arthur e tantas, a gente não parava de ler. Eu acho que eu tinha uns 11 ou 12 anos e na casa de um tio meu havia 2 livros grandões, encadenados em couro. E eu peguei, eram 2 volumes, peguei o primeiro volume, abri, e tinha umas ilustrações em preto e branco sensacionais, de um homem, de um velho de barbicha, de armadura, com lança na mão, e que tinha um amiguinho gordinho que montava num jumento. Eu falei, oba, é uma aventura de tábua redonda, de Idade Média. Foi assim que eu li Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. De repente eu estava com outro livro, mas sem notar. Aqueles livros, aqueles primeiros degraus, que eram, sei lá, Júlio Verne, Charles Dickens, acabaram me levando. Me lembro também que eu li um livro brasileiro que eu adorei, que era a história de um gaúcho macho em cima de um cavalo com uma espada, lutando contra os paraguaios. E aquele maior romance de aventura. Eu estava lendo O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, um autor que eu admiro muito até hoje. Gostaria que todos os jovens procurassem ler O Tempo e o Vento. É uma coisa deliciosa, uma aventura bem Brasil, a formação do Rio Grande, formação do nosso povo, né? Então, de repente, você sem notar, começava a ler os policiais, Agatha Christie, Sherlock Holmes. De repente estava lendo os policiais de Edgar Allan Poe, os contos de Allan Poe, e de repente você estava lendo, simplesmente lendo. Então eu sou um produto do livro, eu sou um produto da leitura. Eu me lembro que eu começava a escrever historinhas para me divertir. Escrever historinhas policiais, quando eu gostava lá da Agatha Christie, ou das aventuras, da história do Ellery Queen. Ellery Queen era o nome de umas revistinhas de contos policiais que vendia em banca. Então eu escrevia também, inventava historinhas, e depois comecei a ver que existe uma coisa interessante na minha escola, que eram as meninas. E comecei a me apaixonar por elas. E elas não sabiam disso, mas eu fazia poemas de amor fantásticos para elas. Elas nunca souberam disso, mas a gracinha dela me ajudou a aprender a fazer poesia. Na época eu fazia até sonetos bem como os camonianos, bem rimadinhos, né? Por isso que se você ler um livro meu chamado A Marca de uma Lágrima, que tem a Isabel que faz poesias pro menino que ela gosta, sem que ele saiba disso, eu fazia isso. Eu acho que isso foi me fazendo escritor. Resultado, logo que me tornei adulto, precisei trabalhar, onde eu ia trabalhar? Em jornal. Mas não imaginava que ia fazer um livro encosado. Você acredita em mim? Eu não imaginava que eu publicaria um livro. Jamais. Até que uma vez eu tinha centenas, dezenas, pelo menos, de historinhas publicadas em revistas, revistas de banca, publicações da Abril e tal, quando uma grande amiga minha, colega de juventude, de Santos, a grande Marisa Lajolo, um dos maiores especialistas em literatura do Brasil, falou, Pedro, você escreveu tanta história, por que você não escreve um livro? Eu falei, como? Um livro. Eu falei, um livro? Hoje em dia estão querendo muito livro, eu não sabia. Livro para escola, livros infantis, livros juvenis. Eu falei, boa ideia. Aí eu peguei uma historinha curta que eu tinha publicado, essa eu acho que é a única historinha curta que eu ainda tenho guardada, chamada O Dinossauro que Fazia Uau. E aí desenvolvi para um livro, e saiu meu primeiro livro, O Dinossauro que Fazia Uau, em 1983. Já fazia mais de 10 anos que eu escrevi historinhas para a banca, mas só em 83 saiu um livrinho. Eu gostei da ideia. Logo no ano seguinte saiu A Droga da Obediência, e A Droga da Obediência foi imediatamente um grande sucesso.
Porque se você souber ler bem, o resto você faz. Foi isso que aconteceu comigo. Eu, por sorte, consegui ser bem alfabetizado e gostava de ler. Então eu leio o que quero, eu fiz o que quis. Eu tenho o caminho das pedras. Não é do dia para a noite que nós vamos fazer do Brasil um grande país leitor. Os países leitores foram feitos desde do século XV. Desde o século XV, século XVI, o leitor europeu começou a ser feito. Quando os países protestantes faziam com que todo mundo tivesse que ler a Bíblia para tornar-se um bom cristão. Então houve uma corrida para todo mundo se alfabetizar para poder ler a Bíblia. Então, desde o século XVI, as nações adiantadas, como a Alemanha, como Dinamarca, como Inglaterra, como Estados Unidos, já lutavam para que todo mundo soubesse ler para poder ler a Bíblia. Nós não precisávamos ler a Bíblia, não tivemos essa chance. Então, nós não fomos leitores. No começo do século XX, gente, só 10% da população brasileira era alfabetizada. Só 10%. Quando isso na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, era 100%, era praticamente a totalidade. Por isso que eles puderam se desenvolver tanto. E assim nós corremos. Quando eu fui estudar, lá na volta de 1950, metade da população brasileira era analfabeta. Metade. E eu acho que 70% era composta por analfabetos funcionais. Por isso que o Brasil ficou atrasado. Nós, desde 85, quando pela primeira vez o Brasil se tornou um país democrático, estamos correndo atrás desse atraso. Estamos conseguindo resultados. Não é devagar, é depressa. Só que a gente quer 100%, né? A gente fica nervoso. Mas nós estamos chegando lá graças a você, professor brasileiro. Graças à escola. É a escola que vai fazer. A nossa família ainda está atrasada, mas a família do futuro, a família que você está ajudando a formar, treinando essas crianças, serão famílias culturalmente mais bem estruturadas, que vão ajudar muito o trabalho do professor na escola. Nós estamos chegando lá e vamos chegar lá e depressa, antes de eu morrer, aposto.